Oi pessoal, o meu nome é Carla Denise, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia e hoje eu vim falar um pouco sobre um tema relevante para a área da educação, que é a psicogênese da língua escrita. Para adentrar mais neste tema, vale ressaltar a figura de duas mulheres que são Emília Ferreiro e Ana Teberoski. A pesquisa realizada por elas estava focada não no método do que ensinar, e sim em como se aprende. A importância de pesquisar como se dá o processo no início de cada criança para o seu próprio conhecimento, para sua aquisição de aprendizagem. A criança, desde o seu nascimento, está aprendendo com tudo que ouve e vê. No seio familiar, no contato social, através de imagens, desenhos, comerciais de TV, tudo influencia no seu processo de aprendizagem. Este processo se inicia muito antes dela adentrar em uma sala de aula. Quando chegar na fase de que esta irá para uma escola, o professor irá auxiliá-la para que esta amadureça o seu próprio conhecimento a fim de exercer o que será chamado de linguagem escrita. Me chamo Adriana, sou estudante de Licenciatura em Pedagogia e hoje nós vamos conversar sobre a obra Psicogênese da Língua Escrita. Bom, este livro representa um divisor de águas no cenário educacional brasileiro, focando sobre o processo de educação em relação de como se ensina para como se aprende. O que nós tínhamos antes deste livro eram apenas discussões que tentavam responder a seguinte pergunta: como se deve alfabetizar e qual o melhor método para isso? Mas não consideravam a atividade do sujeito, ou seja, a atividade da criança que é tão importante neste processo de aquisição. Nesse livro, Ana Teberoski faz toda uma crítica aos métodos tradicionais sobre a alfabetização. Esta obra baseia-se em como a escola tem tratado a criança e, em especial, a escola pública, em relação à questão de quando essas crianças fracassam. Ela faz uma crítica de como a escola reduz essa criança a um par de olhos e a um par de orelhas, que acabam esquecendo que a mão que escreve e os olhos que copiam têm um cérebro e que este cérebro possui conceitos e possuem visões sobre a escrita, mesmo antes que o processo comece de forma sistemática. Bom, a grande contribuição dessas autoras é dizer que, por ser pobres, as crianças não são menos capazes. Elas não têm déficits cognitivos. Todas as crianças de todas as classes sociais já têm algumas percepções e hipóteses sobre a escrita antes mesmo de ingressar nas escolas. O que diferencia é que a criança da classe média já chega na escola no processo final da alfabetização, enquanto a criança da classe baixa chega na escola com as hipóteses mais primitivas. Neste processo de alfabetização, é longo e trabalhoso para todas as crianças de todas as classes sociais. Mas a escola então acaba precisando criar um ambiente alfabetizado para que todas as crianças possam superar essas distâncias, respeitando elas como sujeito que são, ou seja, sujeitos cognoscentes. Mas você acaba se perguntando: o que são sujeitos cognoscentes? Então vamos lá. São aqueles que aprendem criticamente, pensam e têm curiosidade sobre o mundo as que rodeiam. Com relação à alfabetização, as curiosidades se darão conforme as práticas sociais da leitura e da escrita na qual elas possuam contato. A escola, então, precisa propiciar este contato e essas interações
para o sujeito, ou seja, a criança. Olá pessoal, eu me chamo Eliésio, sou estudante do curso de Pedagogia na Faculdade FAMetro. Peço a sua atenção por alguns minutos, pois eu gostaria de falar a respeito do equívoco da interpretação da psicogênia da língua escrita. De acordo com o artigo Psicogênia da língua escrita, Ferreira, buscando a resposta para o fracasso escolar na década de 1980, entrou em contato com os alunos e descobriu que as crianças constroem diferentes hipóteses sobre o sistema de escrita, mesmo antes de compreender o alfabeto. Ela acredita que todos os conhecimentos têm uma origem. As autoras Emília Ferreira e Ana Teberoski demonstram no artigo os equívocos mais comuns da interpretação e suas consequências. Desse modo, estudos e pesquisas evidenciam que a criança, antes mesmo de chegar à escola, tem ideias e faz hipóteses sobre o código escrito e as criam durante o processo de alfabetização. Essas hipóteses são substituídas de acordo com os conhecimentos que as crianças têm sobre as letras e as sílabas. As autoras defendem que o conhecimento se baseia na atividade do sujeito em interação com o objetivo de conhecimentos, através da construção de conhecimento baseado na hipótese já existente do aluno. Portanto, o educador deve criar condições para que o aluno escreva de acordo com o que pensa, considerando os erros como hipóteses, sendo importante que o educador esteja atento a essa tentativa e faça o aluno avançar. Diante dessa teoria construtiva, podemos afirmar que é o sujeito que constrói seu conhecimento. O professor não pode intervir. Enfim, a concepção equivocada entre intelectuais de gabinete da educação de que se a conduta na alfabetização for construtivista, o professor não poderá intervir com atividade que possa ajudar o aluno a avançar. Se a criança é o sujeito do conhecimento, é preciso deixar que avance sozinha. Bom, dando continuidade, meu nome é Geiciane e eu vou falar um pouco sobre os níveis alfabéticos. A criança, ela passa por etapas até ela dominar o código linguístico. Então, se trabalhou a teoria da psicogênese, que são 4 etapas, até a criança ser alfabetizada. E nós vamos falar, um pouco sobre os 4 níveis. O primeiro nível é o nível pré-silábico, que para a criança a escrita é aquilo que é falado, com rabiscos e desenhos, onde ela não consegue relacionar as letras com os sons, não tem correspondência sonora. O segundo nível é o nível silábico, que a criança começa a fazer uma correspondência entre as letras e o que é falado, em que cada sílaba representa uma letra. No nível silábico alfabético, a criança passa a entender que as sílabas possuem mais de uma letra. Porém, para entender os fonemas, é importante que a criança também pratique sílabas só com uma letra intercalada com as sílabas maiores. No nível alfabético, a criança já consegue reproduzir adequadamente todos os fonemas de uma palavra. Ela passa então a perceber o valor das letras e sílabas. A criança passa a entender que a escrita tem uma função social. E a principal contribuição da psicogênese é essa, de conseguirmos ler como o sujeito pensa que estrutura o sistema alfabético. E dentro dessa leitura, ver as várias interpretações que esses alunos dão.
Além disso, é preciso também que o professor saiba ressignificar a teoria. Olá, meu nome é Bárbara Rodrigues e eu irei falar brevemente sobre as consequências dos equívocos da interpretação da psicogênese da língua escrita. Bom, no final da década de 1980, as secretarias de educação elas começaram a perceber um grande fracasso nos ingressantes das primeiras séries. Então, diante desse problema, elas começaram a trabalhar em propostas pedagógicas, se baseando na psicogênese da língua escrita, de Ferreira e Teberoski. Porém, juntamente com as descobertas de Ferreira e Teberoski, vieram ideias que não eram delas, e com isso ocorreram alguns equívocos. Então, eu irei falar as principais consequências devido aos equívocos causados pela má interpretação. A primeira delas é a alfabetização e letramento, onde há uma confusão na hora de definir cada um. É importante salientar a diferença que há entre os dois. A definição de ambos é importante na hora de alfabetizar. Devemos saber que a alfabetização é a decodificação de códigos, já o letramento é a leitura social que o aluno irá fazer do mundo. O erro pode acontecer nas atividades didáticas feitas pelos intérpretes do construtivismo, fazendo o aluno aprender entrando em contato com o objeto de conhecimento, achando que é um método de alfabetização, mas na verdade é uma técnica de letramento. Contudo, mais uma vez é necessário dizer que os dois processos são distintos, mas devem ser trabalhados juntos na alfabetização. O segundo equívoco são os suportes de textos. A ideia construtivista era trabalhar textos que mostrassem a realidade como receitas, jornais, entre outros. Mas o que predominou na alfabetização foram textos infantis. Mas nem toda criança ela tinha um contato com esse tipo de leitura infantil e acabaram sendo deixadas de lado nesse processo. O próximo equívoco, ele mostra a ideia de que os alunos aprendem a escrever só de ver o professor escrevendo na lousa. Inclusive, essa consequência, ela pode facilmente ser relacionada com a próxima consequência, onde prega que a criança não precisa ser ensinada, pois ela aprende sozinha. Bom, os professores que usavam dessa técnica, obviamente, presenciavam o fracasso dos alunos, pois era uma técnica superficial e que não trabalhava a especificidade da alfabetização, indo pelo mesmo caminho. Obviamente, sabemos que os alunos precisam de um apoio na hora da alfabetização, mas isso era descartado. Como vimos no equívoco anterior, que basicamente o professor exercia um papel de mediador. Isso respondia a questionamentos de interesse dos alunos. É bom reafirmar que após as descobertas de Ferreira e Teberoski, as cartilhas elas começaram a ser vistas como vilãs pela alfabetização e, em consequência, elas começaram a ser banidas. Após isso, os professores eles ficaram perdidos, pois esse ensino revolucionário também limitava-se ao domínio da correspondência da letra com o seu nome. O próximo equívoco, ele pregava que o professor deixasse o aluno escrever desse jeito. Essa técnica tinha um objetivo interessante, pois fazia com que o aluno escrevesse sem medo, diferente da cartilha. Mas o processo não era tão bom, pois muitos alunos rabiscavam e achavam que estavam escrevendo histórias. A penúltima consequência orientava que o professor não corrigisse o aluno. Ferreira e Teberoski, elas pregavam que quando o aluno tivesse algum questionamento, o professor não respondesse diretamente, mas que devolvesse o questionamento ao aluno e o fizesse refletir. Porém, houve um equívoco em relação a esse pensamento. É bom lembrar que na época da divulgação da psicogênese, no governo de São Paulo, no estado de São Paulo, foi criada o CBC, que é o ciclo básico contínuo, e CBI, que é o ciclo básico inicial, considerando que os mais espertos se formavam na CBI e com mais dificuldades na CBC. Enfim, chegamos ao último equívoco, e que talvez seja o maior causador do fracasso na alfabetização. A teoria afirma que o sujeito constrói seu conhecimento, contudo, o professor não pode intervir.
Se o aluno está no nível pré-silábico, é claro que há necessidade que seja estimulado a perceber que uma ou duas letras são suficientes para registrar corretamente determinadas sílabas. Portanto, é necessário fazer com que cada criança seja protagonista de seu próprio conhecimento, que seja sujeito de direito e de aprendizagem, fazendo assim com que as crianças venham a ser alfabetizadas e letradas. Essa pesquisa foi feita através de um artigo chamado Psicogênese da Língua Escrita, Contribuições, Equívocos e Consequências para a Alfabetização. Seus autores são Onaide Soares Mendonça e Olímpio Correia de Mendonça, ambos da Universidade de São Paulo, Unesp, e também pelo site da novaescola.org.br.